Questão 42, vamos para mais uma questão. As afirmativas abaixo dizem respeito a aspectos relevantes de campos elétricos aplicados em meio materiais. Vamos lá. A constante de elétrica é o máximo campo elétrico que um material isolante pode suportar sem que ocorra a sua ruptura elétrica. Olhe, se em vez de constante de elétrica aqui estivesse escrito rigidez de elétrica, rigidez, aí estaria certo, porque a rigidez elétrica é de fato o máximo campo elétrico que o material isolante pode suportar antes que a ruptura aconteça. Qualquer valor acima desse valor específico de campo elétrico, que a gente chama de rigidez elétrica, então vai causar a ruptura do material. Então essa questão está errada. Ô, professor, e o que é a constante de elétrica? D, que é o fluxo elétrico, é igual a E, epsilon, desculpe, botar aqui o vetor, porque daqui a pouco isso vai fazer diferença, epsilon vezes E. Fluxo elétrico é igual a constante de elétrica não, foi mal. A permissividade de elétrica vezes o campo elétrico. A gente pode escrever isso aqui de outra forma. A gente pode escrever assim, ó, epsilon R, e aqui epsilon zero, que é o valor no vácuo, igual a E. Este valor aqui de permissividade relativa é exatamente o que a gente chama de constante de elétrica também. Então, a permissividade de elétrica relativa tem como sinônimo também a constante de elétrica. Dito isso aqui está errado, vamos para a segunda assertiva, para a segunda afirmativa. Um material dielétrico é linear se sua permissividade elétrica não varia com o campo elétrico aplicado. Sim, se esses valores se mantêm proporcionais o tempo inteiro, então o material é dito linear. Da mesma forma que você tem no mundo magnético, no qual B é igual a μ vezes H, e o material é dito linear quando a permeabilidade magnética é constante. Ou seja, você pode aplicar um certo valor de H, dobrá-lo, triplicá-lo, e o valor da densidade de fluxo se mantém proporcional ao valor de H. Quando é que essa linearidade some? Por exemplo, na saturação magnética. Estou dando exemplo magnético, o exemplo magnético é mais habitual na nossa vida. Um material altamente não linear tem, por exemplo, o efeito de esterese, que aqui é H e B. Isso aqui é altamente não linear, afinal de contas, quando você faz a divisão o tempo inteiro de qualquer valor de B por H, você encontra valores diferentes. O material é não linear. O mesmo vale no mundo elétrico para a permissividade elétrica, no qual o valor da permissividade é constante em materiais lineares. Então, isso aqui está correto. Em materiais anisotrópicos, os vetores densidade de fluxo elétrico, D, e intensidade de campo elétrico não são paralelos. Essa equação, da forma como eu coloquei aqui, ó, começa a não ser válida. Isso mesmo. Essa equação, da forma que eu coloquei, não é mais válida em materiais anisotrópicos. Por quê, professor? Porque eu tenho D, tenho E, e eu sou obrigado a colocar no epsilon também algum indicativo de vetor. Por que motivo? Porque agora E e D têm direções diferentes no material dito anisotrópico. O material dito anisotrópico que a gente conhece, não que a gente conhece, dá para dizer que é algo popular hoje em dia. Popular não quer dizer que a gente compra em qualquer lugar, mas é popular. É a fibra de carbono, por exemplo, que é um material anisotrópico. Eu digo popular porque uma bicicleta com partes em fibra de carbono é normal e a depender da peça comprando de forma estrangeira é uma peça até barata, não tem nada demais. É mais barato certas peças compradas em sites chineses de fibra de carbono do que de alumínio, por exemplo, compradas diretamente no Brasil. Então é isso que acontece com o material anisotrópico. Não somente em relação ao fluxo elétrico e ao campo elétrico, mas também em relação à própria condutividade. Então, o campo elétrico pode ser aplicado no sentido
e o sentido de deslocamento dos portadores de carga pode ser diferente. Então, o material anisotrópico tem variação no sentido, desculpe, na direção, não somente do fluxo elétrico e do campo elétrico, como também em relação ao campo elétrico e os portadores de fluxo de carga. Então, em materiais anisotrópicos, e outra coisa, né? O anisotrópico tem essa variação. Essa equação aqui, no qual os dois valores têm os mesmos sentidos, as duas variáveis têm o mesmo sentido, a gente chama de isotrópicos, né? Isotrópicos. Lembre-se aquilo que eu digo sempre, de você tentar memorizar no, mais ou menos no mesmo espaço, 2 bits. Isotrópico, anisotrópico. Tem que memorizar os dois. Não pode memorizar um. Não pode fazer esforço para decorar um deles. Tem que fazer o esforço para ter os dois na memória. Porque tendo os dois na memória você economiza, porque a comparação sempre ajuda a fortalecer. Uma ajuda a fortalecer outra. Então tem materiais isotrópicos e anisotrópicos. Bota isso na cabeça. Em materiais anisotrópicos, os vetores de densidade de fluxo e intensidade de campo elétrico não são paralelos. Verdadeiro. Eles não são paralelos. Correto. Então, estão corretas as afirmativas 2 e 3.